Imagine receber uma mensagem misteriosa, sem remetente, que fala de um segredo guardado por décadas e que pode desvendar um crime que ninguém conseguiu solucionar. Você teria coragem de seguir as pistas, mesmo sabendo que a verdade pode ser mais perigosa do que a mentira? Prepare-se para uma história onde cada palavra esconde uma reviravolta inesperada e o passado está mais vivo do que nunca. E já que estamos falando de mensagens que mudam tudo, me conte aqui nos comentários qual a mensagem mais estranha ou inesperada que você já recebeu. Sua história pode ser tão intrigante quanto a que vamos contar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos mergulhar em uma narrativa que prova que o acaso pode ser o ponto de partida para desvendar os mistérios mais profundos. Prepare-se para conhecer a jornada de Gabriel, um jovem que, ao encontrar uma velha garrafa na praia, viu sua vida pacata ser virada de cabeça para baixo por uma mensagem que não era para ele. Gabriel sempre viveu à beira-mar, em uma rotina tranquila de pescador. Seus dias eram marcados pelo ritmo das marés e pelo silêncio do oceano. Mas em uma manhã de tempestade, enquanto caminhava pela areia, ele avistou algo incomum. Uma garrafa de vidro antiga com um pergaminho enrolado dentro. A princípio, pensou ser apenas lixo trazido pelo mar. Mas a curiosidade falou mais alto. Ao abrir a garrafa, o que ele encontrou não era um pedido de socorro, mas uma série de coordenadas e um nome: Sofia. Não havia data nem remetente, apenas a sensação de que aquilo era muito mais do que uma brincadeira. A mensagem era um enigma, mas o nome Sofia ressoou em sua mente. Ele se lembrou de uma antiga lenda local sobre uma jovem que desapareceu misteriosamente décadas atrás, um caso que a polícia nunca conseguiu solucionar. Seria possível que essa mensagem estivesse ligada a esse desaparecimento? A coincidência era grande demais para ser ignorada. Gabriel sentiu um arrepio na espinha. Ele sabia que, ao seguir aquelas coordenadas, poderia estar se metendo em algo muito maior do que imaginava, algo que a cidade inteira havia esquecido, ou preferia esquecer. Neste vídeo, vamos acompanhar Gabriel em sua busca por respostas, desvendando cada pista e revelando como uma mensagem perdida no tempo pode trazer à tona uma verdade sufocada e uma reviravolta que ninguém esperava. Intrigado pela mensagem e pela possível ligação com o desaparecimento de Sofia, Gabriel decidiu seguir as coordenadas encontradas no pergaminho. Elas o levaram para o interior da cidade, a um casarão antigo e abandonado, conhecido por ter pertencido à família de Sofia. O lugar exalava um ar de melancolia e segredos. Móveis empoeirados, retratos desbotados e objetos esquecidos contavam silenciosamente a história de uma família marcada pela tragédia. Gabriel sentia que estava pisando num passado doloroso, onde as respostas que buscava poderiam estar escondidas em cada canto. Enquanto explorava o casarão, Gabriel encontrou um sótão trancado. Com alguma dificuldade, conseguiu arrombá-lo. Lá dentro, em meio a caixas e quinquilharias antigas, ele descobriu um álbum de fotografias. Em uma das fotos, Sofia aparecia ao lado de um homem mais velho, com um olhar sombrio e familiar. Para o choque de Gabriel, ele reconheceu o homem. Era o atual prefeito da cidade, uma figura respeitada e influente. Uma reviravolta inesperada que trouxe à tona velhas suspeitas e boatos que circulavam na época do desaparecimento de Sofia. Mas a descoberta mais perturbadora estava escondida dentro de um livro antigo de anotações. Eram as memórias de uma antiga empregada da família de Sofia, relatando os dias que antecederam o desaparecimento. Em suas páginas, ela descrevia discussões acaloradas entre Sofia e o prefeito, na época um empresário local com ambições políticas. Havia menções a segredos, ameaças e um clima de tensão constante. O testemunho silencioso da empregada pintava um quadro sombrio e sugeria que o desaparecimento de Sofia não havia sido um acidente, mas sim algo muito mais sinistro, envolvendo uma figura poderosa da cidade. As coordenadas do passado haviam levado Gabriel a uma teia de segredos e mentiras, e a verdade que ele estava desenterrando poderia ter consequências devastadoras. As anotações da antiga empregada e a fotografia do prefeito com Sofia
acenderam um alerta vermelho na mente de Gabriel. Ele sabia que estava lidando com algo perigoso, envolvendo uma figura de poder com muito a perder. A mensagem na garrafa não era um mero enigma, mas um grito silencioso do passado, buscando justiça. Gabriel decidiu que precisava encontrar provas concretas que ligassem o prefeito ao desaparecimento de Sofia. Ele sabia que a reputação ilibada do político o protegia, então suas evidências precisariam ser irrefutáveis. A busca por essas provas o levou a revisitar antigos jornais locais da época do desaparecimento, a conversar discretamente com moradores mais antigos da cidade e a investigar registros públicos. Em meio a notícias tendenciosas e depoimentos superficiais, Gabriel encontrou pequenas inconsistências e omissões que corroboravam as anotações da empregada. Ele descobriu que o prefeito, na época, possuía fortes motivos financeiros e políticos para querer o desaparecimento de Sofia. Uma reviravolta crucial surgiu quando Gabriel localizou um antigo contrato imobiliário que mostrava uma disputa acirrada entre a família de Sofia e a empresa do então empresário, prefeito. A peça final do quebra-cabeça surgiu de uma fonte inesperada. Um antigo amigo de infância de Sofia, que havia se mudado da cidade há muitos anos. Ao entrar em contato, Gabriel descobriu que o amigo guardava uma carta que Sofia havia lhe enviado pouco antes de desaparecer. A carta revelava seus temores em relação ao prefeito, suas ameaças veladas e o segredo que ela havia descoberto sobre ele, algo que poderia arruinar sua carreira. Gabriel agora tinha as peças-chave: a mensagem inicial, as anotações da empregada, o contrato e a carta de Sofia. Era a hora de um confronto. Não público e barulhento, mas silencioso e estratégico, para forçar a verdade a vir à tona. O que Gabriel faria com essas provas e como confrontaria o prefeito seria o teste final dessa busca arriscada pela justiça. Com as provas em mãos, as anotações, o contrato e a carta de Sofia, Gabriel agiu com inteligência. Ele não buscou um confronto direto e explosivo, mas sim uma abordagem que não deixaria saída para o prefeito. Gabriel enviou um dossiê anônimo contendo todas as evidências para um jornalista investigativo de renome, que já havia demonstrado interesse em casos antigos de corrupção na cidade. O plano era simples. A verdade viria à tona de uma forma que o poder do prefeito não conseguiria abafar. A notícia estourou como uma bomba. O jornal publicou uma série de reportagens detalhadas, revelando o passado sombrio do prefeito, sua conexão com o desaparecimento de Sofia e a rede de fraudes que ele havia orquestrado para consolidar seu poder e fortuna. A cidade, antes cega pela reputação do político, agora via a verdade nua e crua. O choque foi imenso. A reputação do prefeito foi destruída e uma investigação formal foi aberta, forçando-o a renunciar ao cargo e enfrentar a justiça. A reviravolta final, no entanto, não foi apenas a queda do prefeito. Foi a forma como o legado de Sofia foi restaurado. A mensagem na garrafa, perdida no tempo e encontrada por acaso, não só trouxe justiça para uma vítima esquecida, mas também expôs a podridão oculta sob a superfície de uma cidade aparentemente tranquila. Gabriel, o pescador que nunca buscou heroísmo, tornou-se o catalisador de uma mudança que a comunidade jamais imaginou ser possível. A história de Sofia, silenciada por décadas, finalmente encontrou sua voz através de uma mensagem perdida e da coragem de um jovem. A incrível jornada de Gabriel nos mostra que a verdade sempre encontra um caminho, não importa o quão fundo a lhe esteja enterrada. Uma mensagem simples pode desencadear uma série de eventos que revelam segredos chocantes e trazem justiça. E você, teria coragem de desvendar um mistério assim? Deixe sua opinião nos comentários. Se essa história te prendeu do início ao fim e te fez acreditar no poder das reviravoltas da vida, então não perca mais tempo. Inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas narrativas que vão te chocar e te fazer ver o mundo de uma forma completamente nova.